Olá turma, bom dia. Hoje nós vamos falar sobre expressão numérica. E onde podemos verificar a existência da expressão numérica? Justamente no mercado, onde lá você escolhe vários produtos e efetua apenas um pagamento, correto? Então vamos pensar o seguinte aqui para iniciar. Você vai no mercado, escolhe dois biscoitos. Vamos pensar o seguinte. Você vai no mercado e escolhe dois biscoitos e duas Nutella, certo? Quem que não gosta de Nutella? E aí o que acontece? Vamos pensar o seguinte: cada biscoito ele custa R$ 2 e cada Nutella custa R$ 8. Isso aqui é o valor, certo? Quando você vai efetuar o pagamento, qual é a conta que é feita? Vai ter que fazer duas vezes o valor do biscoito e duas vezes o valor da Nutella. Duas vezes 2 vai dar 4 e 2 vezes 8 vai dar 16. Qual o valor que você vai ter que pagar no caixa? R$ 20. Não é isso mesmo? Então, expressão numérica nada mais nada menos é do que uma expressão que envolve números e operações matemáticas. Basicamente é isso, certo? Porém, precisamos obedecer algumas regrinhas básicas que a gente, mesmo sem perceber, a gente faz essa regra, executa essa regra, mas não percebe. Vamos lá? Então, para iniciar aqui, a gente tem uma situação aí que fala o seguinte: Oi Carlinhos, o que você está fazendo? Estou vendo o meu álbum. Ainda faltam muitas figurinhas para completá-lo. E o pior é que eu só tenho 12 figurinhas para colar. Se eu comprar mais 8 pacotinhos, cada um com 10 figurinhas, e não vierem figurinhas repetidas, com quantas vou ficar? Então aí tem um questionamento de Carlinhos, ok? É possível calcular o número total de figurinhas que Carlinhos ficará por meio de uma expressão numérica? O que é que vocês acham? Com certeza é possível. Por quê? Porque a expressão numérica? A expressão numérica é o conjunto dos números e as operações matemáticas, não é isso? Então você vai ter que juntar números e fazer uma operação matemática. Vamos lá? Ver como é que fica? Então aí, ó, nós temos aí a situação. Ele tinha 12 figurinhas e ia comprar pacotinhos com 8. Então, o que acontece? Ele vai somar o 12 mais 8 vezes 10. Porque, ó, aqui o que ele diz, ó, observe aqui. Mais 8 pacotinhos, cada um com 10 figurinhas. Então, é 8 pacotinhos e em cada pacotinho tem 10 figurinhas. Então, é por isso que ele está fazendo essa multiplicação, que é 8 pacotinhos com 10 figurinhas. Então, vai ser 8 vezes 10, que dá 80. E aí o que? Ele já tinha 12 e vai somar com 80. E ele vai ficar com quantas figurinhas? 92 figurinhas. Tudo bem até aí? Seguindo. Então, como que se resolve uma expressão numérica? Como você já pode perceber, se envolve multiplicação e divisão, é necessário que você resolva primeiro a multiplicação e divisão. Porém, na ordem que ela aparecer na expressão. Se a multiplicação vier primeiro, você resolve primeiro a multiplicação. Se a divisão vier primeiro, você resolve primeiro a divisão. Certo? Assim como também na adição e subtração. O que aparecer primeiro para você, você resolve. Se a adição vier primeiro, você resolve a adição. Se a subtração vier primeiro, você resolve a subtração. Certo? Então, primeira coisa que você tem que colocar aí é, em uma expressão numérica,
que envolve as 4 operações, primeiro eu tenho que resolver multiplicação e divisão na ordem que aparece. E depois eu resolvo a adição e subtração na ordem também que aparece. Certo? Vamos seguir. Temos uma outra situação aí. Ana comprou este automóvel com a entrada de R$ 29.990 e o restante em 10 vezes iguais e sem juros. Quanto ela pagará em cada parcela? Primeira coisa aí que a gente vai ter que fazer é estabelecer aí qual conta precisa ser feita primeiro. Concorda? Nós percebemos aí que o valor do carro é R$ 79.990. Se ela deu uma entrada de R$ 29.990, observe, você vai comprar algo que custa R$ 100, certo? Só que você vai comprar um cartão. Só que o que acontece? Na hora de comprar esse produto de R$ 100, você vai dar uma entrada de R$ 50 e o outro valor você vai colocar no cartão. Quanto é que você vai colocar no cartão? 50. Se você deu uma entrada de 50, ou seja, você tirou do valor do produto que é R$ 100, você tirou 50 porque você pagou na hora. Não é isso? Então foi o que aconteceu aí com Ana. O valor do carro era R$ 79.990 e ela deu entrada, ou seja, ela pagou R$ 29.990. Se ela pagou, então eu preciso retirar esse valor de R$ 29.990 dos R$ 79.990. E o restante eu vou dividir em 10 vezes. Concorda? Então vamos lá. Vamos seguir aqui. Então, observe aí o que foi feito. 79.990 menos 29.990. Primeiro foi feita essa conta. O resultado dá 50 mil. Esse 50 mil divide em 10 vezes, que dá 5 mil. Então, por que foi necessário utilizar o parêntese aí? Porque eu precisava destacar a minha primeira operação, que não tinha nada a ver com a divisão de 10 vezes. Então eu precisava fazer essa subtração primeiro, para esse resultado eu dividir. Vamos pensar o seguinte aqui, ó. Se eu não colocasse o parêntese, vamos apagar aqui nosso espaço de conta. Vamos pensar o seguinte, eu não vou utilizar aquele parêntese ali. Qual é o problema que a gente teria? Olha só, se eu fizesse isso aqui, 79.990 menos 29.990 dividido por 10. Qual o grande problema que existe nessa montagem aqui? Nesse instante a gente falou o quê? Que a regra para resolver qualquer expressão numérica era resolver o que primeiro? Multiplicação e divisão. E depois que a gente vinha para adição e subtração. Então o que acontece? Como é que a gente ia resolver isso aqui primeiro? Se existe aqui uma divisão, então nessa armação nossa aqui, a gente ia ter que resolver isso aqui primeiro. E aí isso aqui daria errado. Concorda? Então, por isso foi necessário no caso, utilizar os parênteses para poder destacar o que é que a gente precisava fazer primeiro. Tudo bem até aí? Então, vamos seguindo. Então aí nós temos aí, ó, uma outra regra que também é necessário a gente dominar ou lembrar, né, quando se deparar com a expressão numérica. Então, para casos como esse, foram criados parênteses, colchetes e chaves. O que é resolvido primeiro?
Primeiro se resolve parêntese, na sequência colchetes e, por último, chaves, certo? Então, relembrando, para resolver qualquer expressão numérica, primeiro você tem que olhar as multiplicações e divisões, resolver na sequência que aparecer, depois a gente vem para adição e subtração, resolve também na ordem que aparecer, e se na expressão existir parênteses, colchetes e chaves, a gente tem que obedecer primeiro essa regrinha aí. Resolver os parênteses, os colchetes e as chaves. Tudo bem? Pronto. Então o que acontece? Eu trouxe aqui uma questãozinha para a gente resolver. Deixa eu colocar a questãozinha aqui. Tá vendo aí a questão, né? Então vamos lá. Vou apagar aqui esse quadro para a gente poder estar resolvendo. Aqui, apagar. Então o que acontece? Vamos aí para a nossa primeira questão. Numa feira de livros usados, comprei 5 livros a R$ 11 cada um. Paguei com 3 notas de R$ 20. Qual a expressão numérica que representa essa compra? Então, observe as situações que existem aí. Você comprou 5 livros a R$ 11 e você pagou com 3 notas de 20, certo? Então, qual é a expressão que vai representar essa situação aí? Se você comprou 5 livros a R$ 11, então você tem 5 livros a R$ 11. Se você pagou com 3 notas de 20, então você tem 3 notas de 20. Tudo bem? E agora o que acontece? Se você pagou e do valor que você pagou, você retirou o valor do seu livro, concorda? Então você paga e dentro do valor que você está pagando, você retira o valor condizente ao que você está comprando. Então, por isso vai ser o quê? O valor que você pagou menos o valor do seu produto. Então, ali é a letra A. E aí, eu poderia utilizar parênteses aqui? Poderia, mas não ia fazer nenhuma diferença, porque na regra já me diz que eu preciso resolver a multiplicação e divisão primeiro. Se eu tenho multiplicação aqui, é claro que primeiro eu vou resolver essa multiplicação e depois eu vou subtrair. Não é isso mesmo? Então, letra A. Vamos ali para a nossa segunda questão. Vamos lá. Na padaria de André são produzidos diversos pães diariamente. Esses pães são colocados em cestos e em cada um cabem 47 pães. A produção de hoje foi de 3 cestos completos, mas 24 pães estão queimados e foram retirados dos cestos. Se os pães forem redistribuídos novamente nos 3 cestos, qual a expressão numérica que representa o ocorrido na padaria? Vamos lá. Olha só. Em cada cesto cabem 47 pães. Certo? A produção foi de 3 cestos. Então, produção, 3 cestos. 3 cestos é o valor aqui. Né? Que em cada cesto cabe 47 pães. Então, aqui eu já posso fazer a minha primeira conta. Ó. Se
em cada cesto cabe 47 pães, então quer dizer que é 47 vezes 3, certo? 3 cestos e em cada cesto cabe 47 pães. A produção de hoje foi 3 cestos, mas 24 pães estavam queimados. Olha só, e foram retirados de cada cesto. Então, de cada cesto eu retirei 24 pães. Concorda? Então, observe, eu tenho aqui 3 cestos, cada cesto com 47 pães. Então, isso aqui vai me dar uma quantidade de pães, certo? Só que dessa quantidade de pães aqui, foram retirados os 24 queimados. Então, foram retirados os 24 pães queimados. Os 24 pães queimados, certo? E, por fim, tá, vamos lá. Antes de eu concluir aqui. Vocês estão compreendendo bem claramente aqui, né? Em cada cesto cabem 47 pães, certo? Então, isso aqui vai me dar o total de pães que eu tenho, no caso, na produção de 3 cestos. Só que foram retirados 24 porque estavam queimados. E depois disso foi redistribuído. Tá falando aqui, foram redistribuídos. Se depois dessa situação que foi redistribuído, então a divisão foi feita depois, certo? Foi feita depois. Só que o que é que acontece aí? Qual é a primeira conta que a gente precisa fazer? A primeira conta que a gente precisa fazer é essa daqui, para a gente descobrir o que? A quantidade de pães produzidos. A segunda conta que a gente precisa fazer é retirando o que? Os menos 24. Ou seja, eu faço essa conta primeiro, depois que eu tiver o resultado dessa conta, eu subtraio com o 24, porque é a quantidade dos pães queimados. Depois que eu tiver esse resultado todo aqui, eu vou dividir novamente em 3 cestos, certo? Se ficar qualquer dúvida, pode colocar nos comentários aí que eu respondo para vocês, viu? Então, o que é que acontece? Então, nossa letra correta ali é o que? A letra B. Então, alternativa B. Tudo bem? Vamos apagar aqui para a gente ir para mais uma questão. Então, vamos seguindo lá para mais uma questão. E temos aí a nossa última questão, que diz o seguinte. Numa feira de chocolate, comprei uma caixa de bombons com 5 divisões, certo? Em cada divisão cabem 30 bombons. Já comi 23 e dei 10 para minha irmã. Quantos bombons ainda estão na caixa? Vamos lá. A caixa de bombons ela tem 5 divisões, certo? Ela tem 5 divisões. E em cada uma dessas divisões aqui, cabem 30 bombons. Então, a primeira coisa que a gente já tem aqui, claro, é que é 30 vezes 5. Porque eu tenho 30 bombons em cada divisão. Tudo bem? Já comi 23 e dei 10 para minha irmã. Quantos bombons ainda estão na caixa? Olha só. Se você já comeu, é porque você retirou. Então, não existe mais. Não é isso? E se você deu, você também não tem mais. Então, você deu. Então, aqui eu tenho menos 23, que é o que eu comi, menos 10 que eu dei. E preciso efetuar essa conta aí. Eu preciso colocar parêntese? Não, é necessário colocar parêntese. Por quê? Porque eu já tenho uma multiplicação. E na regra já me diz que eu preciso iniciar pela multiplicação. Então, vamos lá.
30 vezes 5, 150, certo? Quer fazer aqui? Então vamos lá, 30 vezes 5. 5 vezes 0 é 0, 5 vezes 3, 15. Então, 150. Menos 23, menos 10. Agora eu só tenho subtração. Um detalhe. Evitem fazer do meio, a conta do meio primeiro para depois utilizar o início. Faça na ordem, da esquerda para a direita. Então vamos lá. 150 menos 23. Vou fazer aqui, ó, o rabisco. 150 menos 23. Peguei emprestado, aqui fica 4, aqui fica 10. 10 menos 3, 7. 4 menos 2, 2. E desceu 1. 127. 127 é a conta disso aqui. Menos 10. 127 menos 10, não precisa fazer o rabisco, né? Só vou tirar 10 aqui, vai ficar o quê? 117. Então, nossa letra B. Então, deu para compreender aí, né? Então, vamos recapitular. Expressão numérica é o conjunto de números e operações matemáticas. A regrinha diz, se houver multiplicação e divisão, ou seja, se houver as 4 operações matemáticas, você resolve a multiplicação e divisão primeiro, na ordem que aparece. Depois eu vou para a adição e subtração também na ordem que aparecer. Certo? Se na expressão numérica existe parêntese, colchete e chaves, eu preciso obedecer essa ordem de resolução. Preciso resolver parêntese, depois colchetes, depois as chaves. Tudo bem? Então fica aí a nossa aula de hoje. E se por acaso vocês tiverem alguma dúvida em alguma coisa, podem deixar aqui no comentário que eu vou estar respondendo vocês, certo? Lembrando, vou deixar uma atividade também para você estar treinando aí, certo? E vou esperar a entrega de todos vocês, tá bom? Um abraço, bons estudos!